Olá, boa tarde. Nessa quinta-feira, 3 de novembro, o Momento Jurídico vai trazer para você o tema pensão alimentícia. Há mais ou menos 15 dias nós tratamos desse tema aqui e vários telespectadores entraram em contato com a gente fazendo seus questionamentos. E naquela oportunidade não houve tempo suficiente para responder essas perguntas, mas eu trouxe essas questões para tratar hoje aqui. Então, eu aguardo a sua participação. O meu convidado do Momento Jurídico de hoje é você. Não perca tempo, envie sua dúvida, ligue, entre em contato com a Band Natal através dos telefones que aparecem no seu vídeo. Você pode se comunicar também através do twitter.com/mjurídico ou até mesmo enviar um e-mail para o momentojurídico@band.com.br. E nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber quais são as questões que a gente vai responder aqui hoje. Confira. Gostaria de saber se é obrigatório os avós pagar pensão alimentícia para os netos. Bem, eu queria chamar a atenção para essa questão da pensão alimentícia a ser paga pelos avós. A nossa jurisprudência, ou seja, os nossos tribunais, já têm seguido o entendimento que sim, os avós podem ser chamados a complementar ou até pagar integralmente a pensão alimentícia dos netos. Mas em que casos isso pode acontecer? Bem, primeiro é numa situação de desemprego do pai, ou seja, o pai está sem condições, ainda que temporariamente, a arcar com o pagamento dessa pensão alimentícia. Existe o caso também em que o pai é falecido e aí os avós podem vir a ser chamados para essa relação obrigacional. E sobre esse tema, essa questão dos avós, eu queria mostrar para vocês uma matéria da TV Justiça bastante explicativa. Confira. O artigo 227 da Carta Magna diz que é dever da família, da sociedade e do Estado garantir à criança ou ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. Maria de Fátima teve de deixar os filhos com os avós paternos depois que se divorciou do ex-marido. Como não tinha condições de manter os filhos, os avós se prontificaram a arcar não só com as despesas, mas com toda a criação dos netos. Ela conta que nada foi imposto e que há 5 anos não mora mais com os filhos. Apesar da dor da distância, ela garante que fica mais tranquila com a atitude dos avós em assumirem os netos. Meus filhos, graças a Deus, tá indo pro caminho bom. Graças a Deus tá indo para um caminho assim muito bom, que é o caminho que a avó e o avô tá levando eles. Mas nem sempre é assim. Em Mato Grosso do Sul, o Tribunal de Justiça condenou os avós ao pagamento de quase 3 salários mínimos a título de pensão alimentícia. Os avós recorreram da sentença, alegando não ter condições, já que além dos gastos com medicamentos por causa da idade avançada, sustentam um neto autista. Mesmo com os argumentos do casal, o Tribunal de Justiça entendeu que o sustento do menor é de responsabilidade dos pais e que se estes estiverem impossibilitados por algum motivo, a obrigação passa a ser dos avós ou bisavós. Nas ruas, a maioria das pessoas não concorda com o repasse da responsabilidade. Se o avô quiser dar uma assistência, tudo bem. Agora, com o pai vivo, eu acho que não. Eu acho que a justiça tem que obrigar, sim, o pai, ele que fez, ele é que é o genitor, a pagar a pensão. O avô não. Os avós vai ser responsável pelo que o filho fez? Eu acho que não, eu acho errado. Bem, como você pode perceber, a polêmica aí é grande em relação à obrigação dos avós. Uma vez que, se os avós ficarem obrigados a fazer o pagamento dessa pensão, de certa forma, o pai ou a mãe vai estar livre dessa obrigação. Mas não é bem assim que funciona, A Justiça tem sempre esse olhar atento para não permitir que exista uma situação de acomodação em relação à obrigação de pagar alimentos. Lembrando aí que os avós vão ter sempre ao seu dispor há uma ação chamada ação revisional de alimentos. No caso da matéria aí que a gente observou, os avós ingressaram com esse tipo de ação, recorrendo daquela decisão, comprovando outros gastos que eles têm, mas mesmo assim não teve sucesso. Isso porque o juiz tem que avaliar toda a situação, toda uma planilha de despesas dos netos
né, para ver aí como vai ficar melhor distribuída esse pagamento. E vamos conferir agora mais uma pergunta da nossa equipe. Pensão alimentícia deve ser concedida em quais situações? Assim, de separação, quais são as situações que deve ser concedida? Bem, a pensão alimentícia ela deve ser concedida, isso está na lei, independentemente se é ascendente ou descendente, né? A pessoa vai ficar aí obrigada sempre que se verificar uma situação de necessidade da pessoa que está pedindo a verba alimentícia contra uma situação de possibilidade daquele que está sendo obrigado a pagar. Então, a situação deve ser verificada caso a caso. Lembrando que em situações de separação e divórcio, isso é bastante comum. Mas hoje, também os nossos tribunais têm entendido que aquela mulher que é nova, que é jovem e apta para o trabalho, não pode ficar sendo sustentada por muito tempo com uma pensão alimentícia. Isso também deve ser avaliado e deve constituir uma causa aí de futura exoneração de alimentos por parte da pessoa que está pagando. Quero conferir agora mais uma pergunta da nossa equipe. O que é levado em conta na hora de decidir o valor da pensão alimentar? Bem, o valor da pensão, o juiz primeiramente vai avaliar aí os sinais de riqueza daquela pessoa contra quem está sendo seguida, contra quem está sendo perseguida essa verba alimentícia. Ou seja, os sinais de riqueza são avaliados pelo padrão de vida que aquela pessoa apresenta, né? Muitas pessoas têm os seus ganhos firmados em salários mínimos, com base em salários mínimos. E aí o juiz vai determinar um percentual e no caso da pessoa que não tem esse valor de salário mínimo, mais um valor cheio, digamos, a pessoa vai ficar obrigada também através de um percentual ou até mesmo um arbitramento de outra forma através do juiz. Eu quero chamar vocês agora para um rápido intervalo e não perca, daqui a pouco eu volto respondendo perguntas sobre pensão alimentícia. Já estamos de volta respondendo hoje questões sobre pensão alimentícia. E o nosso público começa a participar. Eu tenho aqui a pergunta da Edileuza, que mora no Felipe Camarão, e ela diz que não está recebendo a pensão conforme ficou acordado no processo com o seu ex-marido. Ele está depositando apenas 70% do valor. Edileuza, a primeira coisa que eu tenho a dizer a você aqui, você tem que peticionar, ou seja, procurar o seu advogado para informar o juiz que essa pensão está sendo descumprida da forma acordada. E aí o juiz, sim, vai poder intimar o seu ex-companheiro para que ele venha aí justificar porque ele não está fazendo esse pagamento de forma integral. Se ele pretende reduzir essa verba alimentícia, ele não pode fazer dessa forma. Ele tem que entrar aí com uma ação revisional de alimentos, informando que não tem condições de pagar os 100% do valor acordado e justificar muito bem para que o juiz se convença e aí sim determine a outra forma, ou seja, o novo valor de pagamento dessa pensão, ok? Nós temos aqui também a pergunta de uma moradora do Parque dos Coqueiros. Ela diz que vive com um homem que é casado há 20 anos e tem 2 filhas. Ela quer saber se tem direito à pensão após a morte dele. Bem, aí me parece que estamos diante de uma situação de união estável. Mas se ele é casado, preste bem atenção, se ele é casado, isso é uma forma impeditiva da configuração da união estável, ok? A união estável ela só vai se configurar se a pessoa não tiver qualquer impedimento para o casamento. Então, nesse caso, você deve ficar atenta e perguntar a ele se ele já procedeu a alguma ação de dissolução desse casamento anterior. Feito isso, aí sim, o ideal é você entrar com uma ação de reconhecimento de união estável, se ainda estiver com ele. Caso contrário, vocês podem fazer também, em cartório, uma escritura pública declarando essa união estável para que aí fique sim garantido o seu direito a uma futura pensão, ok? Nós temos ainda mais uma pergunta do público na participação das ruas. Vamos conferir. Enquanto o processo estiver rolando, se a pessoa já pode receber a pensão alimentícia já? Bem, toda a ação de alimentos, assim que você ingressa com a ação de alimentos,
o juiz vai despachar esse processo e já vai, desde logo, arbitrar um valor a título de alimentos provisórios. O que vem a ser isso? Os alimentos provisórios são aqueles destinados a suprir as necessidades temporárias do menor que está sendo aí autor da pensão alimentícia ou até mesmo de uma ex-companheira, ex-esposa, enquanto a sentença não sobrevém ou pelo menos até o momento em que as partes não entrem em um acordo em relação ao valor da pensão. Então, o juiz pode sim fazer esse arbitramento dos alimentos provisórios, levando em conta apenas as informações levadas no processo. Ou seja, antes que você apresente a sua defesa, ele já vai poder determinar, por exemplo, o desconto de um certo percentual no seu contra-cheque e enviar um ofício diretamente para a sua empresa. Contra isso, é lógico que você vai ter disponível aí um recurso e você pode agravar dessa decisão para o Tribunal de Justiça e o Tribunal, considerando seus argumentos, pode ou não diminuir esse valor a título de alimentos provisórios, ok? Então, esse foi o programa de hoje. Eu queria agradecer a participação de todos e falar que a discussão não encerra por aqui. Se você ainda tem alguma dúvida, continue a escrever para a gente. Mande seu e-mail para o momentojurídico@band.com.br ou até mesmo acompanhe a gente através do twitter.com/mjurídico. Eu encontro você agora na terça-feira, ao 12h20, aqui na Band Natal. E fique de olho na nossa programação. Assista agora o Boa Tarde RN.